Então, galera, olha só, o negócio é o seguinte. Ontem, esse vídeo aqui do Mandei Vir, ele acabou entrando um pouco na minha bolha, não exatamente por causa do tema dele, mas porque no final ele acaba realmente fazendo uma espécie de contestação sobre como é que tá esse mercado de programação e desenvolvimento. Eu quero falar um pouco sobre isso. Isso aqui é um vídeo em que ele estava comentando, né, sobre a demissão ali do Maicon lá no Mercado Livre, e realmente eu acho o Mercado Livre uma empresa muito bacana, muito bem estruturada. O próprio Maicon, ele fala sobre isso no vídeo dele. Só que no final dele, o Mandei Vir, ele trouxe, né, algumas contestações aqui, eu quero tentar responder isso. Vamos dar uma olhada nesse vídeo e aí a gente troca melhor essa ideia. Experiência com a gente, que foi foda, porque, mano, quando você entra numa empresa, você aceita, por exemplo, vamos pegar um cenário que nem todo mundo mora em São Paulo, digamos você tá fora. As melhores empresas hoje pra se trabalhar, ela tá em São Paulo. E o porquê que ela é melhor? Porque ela tem bons benefícios. Então, por exemplo, quando a gente tem filho, a gente começa a olhar, por exemplo, plano de saúde, auxílio creche, as paradas tudo. Você começa a fazer as contas, você fala assim, cara, é muito mais seguro eu tá numa empresa dessa grande do que eu tá, por exemplo, trabalhando em startup. Então tem muita gente que acaba tomando a decisão de mudar pra São Paulo com a família inteira pra começar uma vida nova lá. Não sei se é o caso dele, mas eu tô colocando esse cenário hipotético. Por quê? Porque muitas vezes no processo, você percebe que o slide é muito bonito. O slide é bonito e tal, mano, é perfeito, cuida de pessoas, você se realoca, tem PDI, tem isso, tem aquilo. Na prática, filhão, cadê o PDI? Cadê o feedback? Não tem, cara. Não tem. E tinha. Tava muito bom. Eu não sei o que tá acontecendo com as empresas ultimamente. Acho que o dinheiro acabou mesmo. Acabou mesmo. Então, calma lá, porque acontece o seguinte, cara, na verdade, eu mesmo saí de Belo Horizonte e acabei vindo aqui pra São Paulo. E vir pra São Paulo não quer dizer nada, tá? Não é nenhuma segurança. Na verdade, São Paulo tem sim alguns polos, né, alguns centros ali que são muito voltados pra tecnologia. E algumas empresas, realmente referência, estão aqui em São Paulo. Eu falo até mesmo porque eu trabalho diretamente ali na Faria Lima. Então você tá em contato, né, com muita gente ali. O meu prédio é o próprio prédio do Databricks. Só que, assim, isso não quer dizer nada. Isso não é uma prova de que aqui é mais facilitado ou de que a gente tem uma certa facilidade para conseguir arrumar alguma coisa. Isso não é prova de absolutamente nada. Então, assim, vir para São Paulo não é uma garantia de nada. Mesmo, tá todo mundo querendo empurrar. E tipo, se ele fosse home office, fala assim, não, é home office. Mas cara, eu confesso pra você, eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei. Ó. Tipo, esse mercado nosso, cara, é uma incerteza absurda. Então, tipo, nem a gente, por exemplo, pensar no cenário assim, cara, eu vou mudar pra São Paulo, que, lógico, as oportunidades estão lá. Então, se você tem condição de mudar pra São Paulo, muda pra São Paulo, porque a oportunidade tá lá. E as empresas boas, elas estão dando preferência à galera de lá. É igual o Trump tá fazendo, tá ligado? Então, tá rolando um bairrismo lá em São Paulo. Mas, essa incerteza que mata a gente. Nós, como profissionais de tecnologia, essa incerteza mata a gente. Aí esse ponto do layoff, pô, tá rolando layoff ou não? As empresas não podem, cara, principalmente empresa que tem capital aberto, ela não pode anunciar layoff, porque se ela anunciar layoff, as ações caem, tá ligado? Dá merda, para de receber dinheiro, um monte de merda dá. Aí tem um famoso layoff silencioso, eu não sei o que está acontecendo. Me uma pulguinha atrás da orelha, eu falo assim, cara, tem carinho de layoff silencioso, tá rolando. Você não sabe o que é layoff silencioso, tem até vídeo no canal falando a respeito. Então, é porque acontece o seguinte, existem muito mais circunstâncias, além de, por exemplo, problemas com mídia, que uma empresa tem quando ela anuncia um layoff muito grande. E, assim, você está falando ali de investidores, de insegurança, você está falando da parte de riscos, e aí isso afeta até mesmo aquelas que são abertas em bolsa, um pouco a confiança dos próprios investidores. Então é muito complicado uma empresa grande ela anunciar realmente um layoff. Então eles tentam fazer, por exemplo, ou quebras em partes, né, vai demitindo meio que em partes, né, ou assim, vai adotando outras estratégias. Por exemplo, tem algumas que fazem até um assinado para você não poder divulgar que você foi demitido da empresa, ou que você não pode falar mal, alguma coisa do tipo. Então isso aqui é realmente uma situação complexa, né? A respeito disso. E outra coisa, é a maior aula que o Maicon trouxe pra gente agora nesse vídeo, que é o seguinte, é o seguro-desemprego do Dev. Se a gente sabe que, mano, a nossa área é uma extrema incerteza do caramba. A gente não sabe, mano, o que vai dar certo e o que não vai. E o que ajudou pra ele? O networking. Por isso que eu falo, cara, a gente tem que estar em evento, mano. Dê preferência a evento presencial. Mas não vai pegar evento cara, esses eventos de venda de curso, tá ligado? Esses eventos que só vai lá pro cara falar um monte de bullshit e te vender um curso no final. Não! Tô falando de evento sério, cara. Tipo o TDC, tem os eventos da CodeCon, tem um Roga DX,
país. Tem muito evento foda que não é evento simplesmente pra poder captar lead pra te vender um curso ou te vender, por exemplo, uma mentoria pra você trabalhar na gringa. Esquece essas merda. Vai também se você quiser, problema é seu. Mas tô falando de evento de verdade. Cara, vai, mano, faz um network, começa a conversar com a galera, tá ligado? Porque, cara, se der uma merda, você dá um ping nos seus amigos e fala assim, cara, deu ruim aqui, a galera te ajuda, filhão. Daí é muito mais fácil entrar por indicação do que você meter a cara sem conhecer ninguém. Anota. Cara, isso é muito verdade, velho. Se possível, entre em grupos. A gente tem aqui no canal a nossa comunidade, vou deixar o link aqui no comentário fixado. Mas isso é muito verdade. Eu já vi gente, né, que acabou entrando ali em alguns grupos, ou principalmente que conheceu gente em conveniência, né, em algumas palestras e tudo mais, e o cara nem virou amigão, assim, parceiro, brother, né, mas só de conhecer ali o cara, conhecer o trabalho do cara, já se torna realmente uma referência para indicação. Existem algumas empresas que dão bônus se você indica uma pessoa pro trabalho. Você já parou para ver isso? Eu já vi empresa que dá 3 salários de bônus, cara. 3 salários de bônus para isso. Então imagina, em algumas situações a indicação ela vale muito a pena e tem gente que quer indicar. Então faz sentido você ter essa espécie de network, né? Isso vale muito. Anota essa pio. O seguro-desemprego do programador é networking. Deixa eu parar um pouco aqui, porque agora eu quero entrar em outros assuntos que eu acho que, assim, vai de encontro com essa insegurança que o Mandavin estava falando, né? E é exatamente sobre isso que eu quero trazer aqui. Porque, muito provavelmente, você já ouviu, por exemplo, matérias desse tipo aqui, olha. O Brasil terá déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025. Olha, eu vou assim, ser sincero que eu sempre duvidei um pouco disso. Embora eu esteja trazendo uma notícia que seja um pouquinho mais recente, né, de 2023, a gente via isso daqui, cara, desde 2018, desde 2000 não sei quanto. Então, realmente a gente tem situações que são complexas, porque de onde saem essas pesquisas? Como é que elas são feitas, né? E aí, eu olhando aqui, por exemplo, a CNN, ela já estava falando, né, que a profissão do futuro, né, e daí de desenvolvimento, de tecnologia, de programação, essa área toda voltada à tecnologia da informação mesmo, né, setores de tecnologia, eles enfrentam crise com profissionais sobrecarregados e empresas insatisfeitas. Isso daqui já está um pouco mais de acordo com a realidade que a gente está vendo. E aqui, olha, você vê um salto, né, de apenas um ano. Então, assim, a gente está vivendo um momento em que ele parece uma crise, tem cheiro de crise, tem muito sinônimo de uma crise, só que algumas coisas ainda são um pouco incertas. Porque quando eu fui aqui, olha, dar uma olhada na Abis, pessoal, isso aqui são fontes em que eu acho que são bem mais confiáveis, né? Associação Brasileira das Empresas de Software. Eu não pego informação, por exemplo, Terra, Globo.com. Não, irmão, vamos pegar de coisas um pouco mais sérias aqui. Eles fazem um estudo anual em que eles pegam, por exemplo, alguns tipos de mercados, né? Aqui tá sobre o mercado brasileiro de software. E, assim, eles têm aqui um estudo, você pode baixar ele, é bem completo, é bem interessante. Eu vou trazer outros estudos aqui também pra gente conversar. Mas quando eles falam aqui, olha, sobre o mercado brasileiro nesse panorama, né, das tendências de 2025, ele apontou que teve a 10ª posição do ranking mundial de maior investimento em TI. Então, fica um pouco esquisito, cara. Como que é possível com que você tenha uma situação que parece uma crise, mas ao mesmo tempo tem muito investimento? Isso daqui assim, continuando aqui, né, ele fala que isso daqui até figura um dos mercados mais emergentes do setor, ou seja, é muito provável que continue esse tipo de tendência. E, cara, é muito esquisito. Como que tá tendo isso? Porque a gente tá vivendo uma situação muito complexa, mas ao mesmo tempo, né, a gente tem essa situação, né, essa vivência de que, assim, é uma espécie de crise, mas tem investimento nisso, tá investindo na crise. Então, na verdade, a situação que a gente está vivendo é um pouco diferente. Eu peguei aqui, olha, lá do SEGS, e, na verdade, essa situação que a gente está vivendo em programação, ela não se traduz necessariamente como uma grande crise no setor. É uma espécie de reestruturação. Olha só,
Demissões em massa no setor de tecnologia acendem alertas sobre modelos de gestão das Big Techs. Ou seja, até agora, muita coisa que a gente fez voltada à programação e desenvolvimento está sendo questionado. Eu acho que muitas pessoas, muitas empresas não estão produzindo software talvez com a metodologia correta. Olha só, eu vou descer um pouco aqui, olha. O setor de tecnologia que liderou a expansão econômica durante a pandemia agora passa por um processo de reestruturação global. Ou seja, a gente está, na verdade, realmente com essa ideia de muitas demissões, sim. Mas eu acredito que muitas empresas não sabem, literalmente não sabem, né, como que é esse processo, né, de se fazer software. A gente está meio que tateando ali no escuro para tentar achar os melhores modos, porque muita coisa está sendo realmente contestada. Metodologias ágeis estão sendo contestadas, home office está sendo contestado, modos de produção em QA e qualidade está sendo contestado. Então, assim, alguns modelos que a galera fica endeusando, que é, por exemplo, modelo Spotify, modelo de Netflix e tudo mais, isso não está entrando, isso não está batendo. A gente tem aqui, olha só, tem umas coisas muito interessantes, né? Apesar dos cortes serem bem recebidos pelo mercado financeiro, com alta imediata nas ações das companhias após os anúncios, isso daqui, pessoal, é uma estratégia muito forte, né, de demitir o povo falando, por exemplo, que vai meter inteligência artificial, que vai mudar a metodologia. Eu acho que vocês já ouviram muito sobre isso. Então, na verdade, para muitos, essas demissões que estão acontecendo é meio que uma espécie, né, de indicação para o mercado de que vai ter mudanças, né? Olha só, os impactos são significativos. Um estudo da McKinsey revela que mais de 60% dos profissionais de tecnologia relatam aumento no estresse e a insegurança desde o início das demissões. Acendeu um alerta para o risco de burnout e perda de engajamento no setor. O que a gente está vivendo é realmente uma espécie de reestruturação. A gente não sabe exatamente como fazer a ideia, né, de produção de software. Para você ter uma noção, eu quero até trazer um outro dado aqui que eu acabei vendo, né? Foi lá do Infomoney. O Brasil viu mais de 8 mil startups deixarem de existir na última década. Isso daqui acontece por algumas situações muito interessantes. Se você analisa hoje o cenário de hoje, você tem um ambiente que não é nem um pouco favorável para startups. Você tem, por exemplo, a ideia que a taxa Selic está alta, e o que isso significa? Significa que, na verdade, você vai ter uma dificuldade para pegar crédito, principalmente porque você vai ter que pagar juros muito grandes para isso. E você tem uma inflação hoje que está alta. Pra você ter uma noção, a meta que se tinha no Brasil era de 3% de inflação. Isso com uma margem de 1,5% de diferença, ou seja, pode chegar até 4,5%. Só que a gente está numa inflação de 3,5%. Isso quer dizer que, na verdade, a gente tem um encarecimento das operações quando a gente fala sobre modelo de startup. Então, você coloca essa parte de Selic alta mais inflação alta, é um problema para a startup, cara. Fica difícil de você ter esse modelo de negócio. E recorrentemente, principalmente nos últimos anos, a gente viu esses dois fatores tendo uma espécie de crescente. Então, principalmente modelos de startup, cara, é muito difícil você ver esses modelos acabando vingando, né? Por questões até mesmo de investimentos externos. Olha só, o Brasil já possui 24 unicórnios, com valor de mercado superior à cifra de 1 bilhão. São companhias cujas marcas se tornaram parte do cotidiano dos consumidores, como Quinto Andar, 99, iFood, entre outras. Eu não considero que essas empresas já continuam sendo startups. Eu acho que já são muito bem consolidadas quando a gente for falar sobre esse mercado de programação e desenvolvimento. Talvez a gente consiga até falar que são empresas até um pouco mais, eu não vou falar conservadoras, mas estabelecidas no mercado. E olha só, para eu terminar,
eu quero trazer esse relatório aqui, olha. Isso daqui, pessoal, a GUP, todo ano, ela traz um relatório de tendências para o próximo ano. Então, ela analisa, por exemplo, como é que foi o ano passado. E no começo na verdade, no final para o começo desse ano, eu acabei pegando, né, esse relatório aqui e dando uma olhada. E se você vai lá, por exemplo, para a página 10, ele começa a falar, por exemplo, das regiões, né? E olha só, quando a gente vai pegar, por exemplo, a região sudeste, fala que dentre as regiões, né, alcançou o maior nível de contratação. Por isso que muitas pessoas falam realmente que a ideia de São Paulo, principalmente como polo econômico, é uma busca muito boa, né? Só que olha só, em contraponto, a tendência para 2025, deixa eu descer um pouquinho aqui, a tendência para 2025 aponta para uma estabilização nesse crescimento, com áreas de tecnologia da informação e serviços especializadas impulsionando esse crescimento, mas mantendo o ritmo moderado. Então, é uma coisa engraçada, porque alguns relatórios que a gente viu aqui, eles falam que tem sim investimento e que está crescendo esse setor. Só que o que a gente vê é realmente uma situação diferente. Se você é ativo no LinkedIn, você vai ver que tem demissões. Você vai ver que tem muitas empresas ali que estão fazendo algumas jogadas que são bem complexas. E, na verdade, a gente está passando por um momento de reestruturação. De fato, nessa área o que a gente está passando é para um momento de reestruturação. Então, a gente, na verdade, tem uma grande insegurança, a gente acaba tendo uma certa imprevisibilidade e não se sabe, por exemplo, quais vão ser os próximos passos. Na verdade, a ideia de se falar que a gente está tendo imprevisibilidade hoje em dia é o status de como está o mercado hoje em dia. Principalmente porque você tem empresas que têm uma certa desconfiança sobre os próprios funcionários e alguns funcionários, alguns programadores que não se apegam diretamente às empresas, porque pensam, por exemplo, que vão ser demitidos ou que vão ser trocados para outros lugares. Eu aposto que você já parou para pensar isso. Então, se torna uma situação bem complexa. Cara, era isso que eu queria trazer para o momento de agora, né? O Mandevinho, ele estava falando realmente que não sabe como é que está esse mercado, mas essa situação de reestruturação, de tentar entender quais são os melhores modos, né, de se trabalhar, principalmente gerando esses produtos de tecnologia e uma certa parte, né, de incerteza do futuro, é exatamente o que está acontecendo. Principalmente quando você coloca esse tempero de IA no meio, e aí você meio que atiça o mercado. Tem muitas empresas que estão tentando colocar IA e realmente não tem. A gente tem até vídeo aqui no canal, né, e eles não têm muito êxito em relação a isso. Bom, eu trouxe muita coisa aqui, né? Vou ver se eu deixo no comentário fixado aqui os links todos que eu usei para isso. E agora eu te pergunto, o que você acha? Você concorda com o que eu tô falando? Você discorda do que eu tô falando? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar um pouco sobre isso. Bom, eu fico por aqui, a gente se vê nos nossos próximos vídeos e até mais.